Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Esse vídeo aqui é introdutório, né? Então, o que eu mais peço para vocês é que deixe o like, se inscreve no canal e aperta no sininho para que possamos sim aumentar a palavra de Jesus Cristo na vida das outras pessoas que ainda não conhecem. Então, quando você faz isso, a ferramenta automaticamente distribui os vídeos para todo mundo que ainda não conhece. E se você gostou muito da gente, tem um QR Code. É só botar aqui no QR Code aqui do lado, colocar a câmera do celular e já vai diretamente para o grupo do WhatsApp. Que Jesus hoje frutifique a tua vida, que essa palavra te dê esperança, algo que você está esperando muito de Jesus Cristo. Até logo. Amém? Amém. Amém. Eu gostaria que Carlinha me ajudasse. Ela está com a Bíblia aí, Carlinha? Eu estou com o meu celular convertido. Quem está com a Bíblia? Bruninho, Mas tu pode está com a dizer, Bíblia? pode falar. Pronto. Qual Então, livro? o que eu queria que você lesse, se fosse possível, livro de Lucas, capítulo 15, do Lucas versículo 15. 11 ao 24. O Lucas tema 15. desse estudo de hoje é identidade. Amém? Certo. Eu quero falar sobre identidade. Lucas 15, de 11 a 24, não é isso? Lucas 15, de 11 a Já, 24. todo mundo já chegou? Já estou com ela aqui. Posso ler? Pode ler. Quando você tiver vontade, pode ler. E disse Jesus, continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém. Essa é a Amém. palavra do Senhor. Damos graças a Deus por ela. Amém? Amém. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus pela palavra de Deus. O tema dessa mensagem é o homem à procura de si mesmo. O texto base é esse que Carlinha leu. E eu quero dizer para vocês que Lucas, capítulo 15, ele revela a história de um jovem que queria ter a sua própria identidade, que queria ter a sua própria vida, que queria ter o seu próprio legado. E ele sai à procura disso. E ele sai da casa do pai, ele se distancia da casa do pai, e ele vai buscar o conforto no mundo. E ele vai buscar tudo que ele precisa no mundo. Né? E aí todo mundo conhece essa história. Eu quero dizer que vivemos em uma geração que busca viver independente. Uma geração que busca viver independente, inclusive dentro da igreja. Inclusive dentro da igreja.
uma geração que busca a sua própria identidade longe de Deus. Longe de Deus. Nas redes sociais, no sucesso profissional, nos relacionamentos, nos bens materiais, na aprovação das pessoas. E isso tudo já vem lá de trás. Isso tudo são raízes de rejeição, repetição de padrão. Nós temos uma sociedade adoecida. Nós temos uma sociedade que repete padrão. Nós temos uma sociedade que não... ela vem como é que eu posso dizer, meu Deus? Ela vem de feridas emocionais do passado. Pais que viveram dessa forma, avós que viveram dessa forma. E apesar de muita gente não acreditar, né, nessa raiz de heranças, né, acha que isso aí resolveu em Cristo, quando Cristo morreu na cruz. Cristo morreu na cruz, a cruz de Cristo é salvífica. A cruz de Cristo, ela é salvífica, é para salvação. Agora ele diz, é de glória em glória que nós somos reabilitados, é de glória em glória que nós somos restaurados, é de glória em glória que nós somos tratados. Então a cruz, ela é salvífica. Se nós entregamos a vida a Jesus, se nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e somos batizados, no momento que nós cremos, porque ele diz assim, aquele que crê. E aquele momento que você creu é ali. E é ali que você tem que ser batizado. Porque lá atrás você não creu. Então como é que você vai ser batizado se você não creu? E ele diz, quem crê e for batizado, ou seja, a partir daquele momento que você creu, ali você precisa ser batizado. Porque o tempo que você gastou antes disso, entendeu? Você não cria. Então, a gente precisa entender isso. A cruz era salvífica. Então, quando nós cremos em Jesus, nós entramos no processo de desenvolver a salvação. E esse processo de desenvolver a salvação requer exatamente essa questão de renúncias de quebras, de maldição, de consequências geracionais, de hábitos, de repetição de padrão. Nós precisamos quebrar isso, sabe? E para restaurar a nossa verdadeira identidade. Que identidade? Em Cristo. Nossa verdadeira identidade em Cristo. Quanto mais o homem procura sua identidade longe de Deus, mais perdido ele se torna. Mais distante ele fica. A maior crise da humanidade não é financeira, não é política nem social. A maior crise da humanidade é a crise de identidade. É não saber quem ele é. Se eu perguntasse hoje a você aqui, quem você é? Fala em 1 minuto quem você é. Se apresenta, me diz quem você é. E tem muita gente que passa 10 minutos pensando o que é que vai dizer e não consegue falar nada. Tem gente que passa mais do que 10 minutos e não consegue falar quem ele é. Ele vai falar da sua profissão, ele vai falar que é advogado, ele vai falar que é médico, ele vai falar que é ortopedista, ele vai falar que é um balconista, ele vai falar que é um funcionário público, ele vai falar das coisas como as pessoas enxergam ele. Mas ele não sabe verdadeiramente quem ele é. E ele não consegue se expressar quem ele é. Qual é a verdadeira identidade dele? Quem ele é? E é sobre isso, entende? É sobre isso. O filósofo e psicólogo Rollo May, não sei se vocês conhecem, é um americano, ele escreveu um livro que fala sobre o homem moderno que procura a si mesmo, mas não consegue encontrar a paz. Mas não consegue encontrar a paz. Porque ele sai à procura dele mesmo, ele sai à procura do que lhe dá prazer, daquilo que satisfaz o seu propósito, a sua vontade. E, na verdade, ele continua com um vazio do tamanho de Deus. Ele continua com um buraco do tamanho de Cristo. Porque a nossa verdadeira identidade está nele, está em Cristo. Está no Senhor. A Bíblia mostra que essa busca existe desde o Jardim do Éden. Quando o homem se afastou de Deus, passou a procurar fora aquilo que só podia encontrar nele. Na hora que Adão se separou de Deus, ele começou a criar um mundo paralelo para que eles pudessem ter uma satisfação longe de Deus.
algo que ele só poderia encontrar em Deus. Ele criou um mundo para que ele pudesse viver. Entende? Então, a parábola do filho pródigo é, na verdade, a história de uma humanidade, a história da nossa humanidade. O filho mais novo representa o homem que desejava ser independente de Deus. Quantas pessoas não querem ser independentes de Deus? Quantas pessoas não querem ter a sua própria vida, fazer suas próprias coisas, ter a sua própria vida financeira, ter a sua própria independência financeira? A gente sempre fala nisso, né? É interessante porque essa é a minha área. Essa é a área, por isso que eu trouxe sobre identidade, porque a minha área é restauração, a minha área é exatamente cura e libertação. Então, eu trouxe algo exatamente referido a isso, sabe? A gente vê que o homem, o ser humano, ele tem uma busca pela identidade longe de Deus. Ele quer a sua independência financeira, ele quer a sua independência familiar, ele quer a sua independência religiosa, ele quer a sua independência pessoal. Então, ele busca sempre uma independência, sabe? Buscando sempre algo para tentar corrigir algo do seu passado, corrigir algo dos seus traumas, corrigir algo das suas emoções feridas, sempre buscando algo que possa lhe satisfazer e preencher aquilo que está ferido lá atrás, né? Então, isso é um processo de raiz de rejeição, é um processo que precisa ser trabalhado. A gente precisa voltar lá nesse lugar que forjou a nossa identidade, né, de uma forma errada, que forjou a nossa identidade de uma forma mentirosa, porque tudo aquilo que está longe da Bíblia é mentira. Tudo aquilo que a Bíblia não diz que você fez, ou não diz que você é, ou não diz que você faz, é mentira. A nossa verdadeira identidade é Cristo. Cristo é a nossa verdadeira identidade. Nós fomos criados para ser a imagem de Cristo. Nós fomos criados para ser a imagem do Filho de Deus. A palavra fala sobre isso, né? Que nós fomos criados para ser imagem e semelhança de Deus em Cristo Jesus. Então, essa é a nossa verdadeira identidade. Nossa verdadeira identidade não é a profissão que nós carregamos. Nossa verdadeira identidade não é a nossa conta bancária. Nossa verdadeira identidade não é um poder que é entregue a você por um cargo, sabe, que você tem. A nossa verdadeira identidade é Cristo. É ser imagem e semelhança de Cristo. Filho amado de Deus. Filha amada de Deus. Essa é a nossa verdadeira identidade. Ele queria, o filho pródigo, ele queria o benefício do pai, mas não queria a presença do pai. Ele chegou para o pai e disse: me dá a tua herança, me dá aquilo que é direito meu. A minha herança, me dá, eu quero ela. Ele queria os benefícios que o pai colocou para ele, mas ele não queria a presença do pai. E a Bíblia é bem clara, porque ele diz assim, que ele saiu de casa, ele foi para longe de casa, né? A Bíblia, ela diz assim, o começo ela fala exatamente assim, continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Ou seja, a primeira coisa que ele fez foi buscar a sua independência longe de Deus, longe do pai. Primeira coisa que ele fez, né? E é exatamente o que muita gente faz. É exatamente o que muita gente faz. Muitos querem bênção sem compromisso, prosperidade sem obediência, céu sem arrependimento, vitória sem cruz. E não tem, não existe. Não existe. Sem mim, nada podeis fazer. Longe de Deus, a gente não pode fazer absolutamente nada. Nada. Ele pode ser a pessoa mais próspera da face da terra. Longe de Deus, ele é um miserável pecador. Ele não passa de um miserável pecador. Então, longe de Deus, nós somos absolutamente um zero à esquerda. Para que a gente entenda melhor. Tem 3 coisas que eu quero trazer aqui nessa noite para a gente poder estudar, para a gente poder refletir. A primeira é que se afasta de Deus perde sua identidade. Lucas 15:3, ele diz assim, partiu para uma terra distante.
Primeira coisa que ele fez foi perder a referência dele. Ele perdeu a identidade dele, ele perdeu a referência dele quando ele saiu de casa, quando ele partiu, quando ele se desligou do seu pai. O primeiro passo para perder a identidade é se afastar de Deus. Foi exatamente o que ele fez. Observe que ele antes era o quê? Quem era esse filho que saiu e se afastou de Deus? Quem era esse filho que saiu e se afastou do pai? Ele era o filho pródigo, ele era o herdeiro, ele era o protegido, ele era o amado. E aí, quando ele sai de casa e deixou o seu pai, ele torna-se apenas o quê? Um homem perdido, sem direção e sem rumo. Com dinheiro, mas sem direção e sem rumo. Com a herança, mas sem direção e sem rumo. Completamente perdido. O pecado sempre promete liberdade, mas produz escravidão. Sempre ele vai prometer liberdade e independência, mas ele produz escravidão em mim e em você. O exemplo de Adão, né, que eu falei aqui, né, no Éden. Depois da queda, Adão se escondeu. A primeira consequência do pecado não foi apenas a culpa, foi a perda da identidade. Adão perdeu a sua identidade. Ele deixou de ser filho. Ele deixou de ser filho, ele cortou o laço, que Adão foi o primeiro filho de Deus. Está lá em Mateus 28, quando a gente vê a genealogia do lado de frente para trás. E a gente, quando vê a genealogia que chega lá em Adão, aí ele diz Adão, o filho de Deus. Então, Adão foi o primeiro filho de Deus. E Adão perde a sua identidade. E Adão perde a identidade de filho amado de Deus. Adão cai por conta do pecado. Muitas pessoas vivem escondidas atrás de máscaras, atrás da aparência, atrás do dinheiro, atrás do ministério e atrás da religiosidade. Mas Deus continua perguntando, Adão, onde estás? Cadê você, que eu não lhe vejo mais? Adão, o que foi que aconteceu? Por que você se afastou de mim? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Será que Deus não sabia onde Adão estava, que Adão estava escondido? Mas Deus sentiu falta do filho. Deus sentiu falta do filho, porque Adão cortou o laço. Adão saiu da presença de Deus. Segundo ponto, quem procura sentido nas coisas deste mundo se torna vazio. Lucas 15, 14. A palavra diz, depois de ter consumido tudo, ele perdeu tudo que tinha. Ele perdeu tudo que tinha. Ele não tinha mais identidade, ele não tinha mais casa, ele não tinha mais família, ele não tinha mais referência, ele não tinha mais nada, ao ponto de chegar a desejar, a comer a comida dos porcos. Ele perdeu completamente a sua identidade. E é sobre isso, sabe? A gente precisa entender que Deus ele é suficiente, que a cruz é suficiente, que nós precisamos colocar tudo que nós temos na cruz. Tudo, absolutamente tudo, toda a vaidade, todo orgulho, toda a soberba, sabe? Nós precisamos colocar na cruz. Nós precisamos verdadeiramente restaurar a nossa identidade de filho amado de Deus. Buscar em Cristo tudo aquilo que ele já prometeu para mim e para você. Receber de Cristo tudo aquilo que ele realmente já deixou preparado para mim e para você. É suficiente. Eu não preciso buscar no mundo aquilo que eu já tenho em Cristo. Eu não preciso buscar no mundo aquilo que eu já sou em Cristo. Eu não preciso buscar no mundo aquilo que Cristo já fez por mim. Ele diz, telestai, está tudo consumado já, tudo já foi feito, preparado. Ele diz agora usufrui. Usufrui. Quando nós encontramos a Cristo e ele é suficiente, nós colocamos a nossa reputação na cruz. Quando nós conhecemos Cristo e ele é suficiente, nós colocamos tudo na cruz. Amém? Precisamos entender isso.
A gente vê pessoas deprimidas, milionários infelizes, pessoas famosas com depressão profunda, querendo tirar sua própria vida, celebridades vazias, possuem tudo, mas não têm paz. Possuem tudo, mas não têm paz. Porque a única pessoa que preenche o nosso vazio é Cristo. Que nascemos, vou repetir, para ser a imagem e semelhança de Deus, através de Cristo Jesus. Amém? Terceiro ponto é o verdadeiro encontro consigo mesmo. Acontece quando a gente encontra o Pai, quando a gente encontra Deus. E aí a gente tem um encontro consigo mesmo. Né? Lucas 15, 17, ele diz, caindo em si. Caindo em si. Essa é uma das expressões mais profundas da Bíblia. Caindo em si. Diz que ele caiu em si. Pela primeira vez, ele enxergou sua verdadeira condição. A gente não é curado quando a gente não consegue enxergar quem nós somos. A gente não é restaurado quando a gente não consegue enxergar quem nós somos. Nós precisamos entender quem nós somos. Nós somos imperfeitos, nós somos pessoas cheias de vaidade, de orgulho, de soberba, e que nós precisamos renunciar, que nós precisamos entregar tudo isso na cruz, para que a gente restaure a nossa verdadeira identidade. O caminho da restauração é quando reconhecemos nossa condição. Levantou-se, voltou para o Pai e foi restaurado. Ele levantou, voltou para o Pai e foi restaurado, e ele disse, não, eu não sou digno que me chame de filho, mas me chama de servo. E aí, Deus, que é misericordioso, generoso, ele olha para aquele filho e diz assim, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Né? Essa é a nossa verdadeira identidade de filho amado de Deus. Né? E não só isso, ele deu um banho nele, chamou os servos dele, mandou dar um banho, colocou uma roupa limpa nele, colocou um anel de ouro no dedo dele, porque o anel de ouro significa o quê? Identidade. Trouxe de volta a identidade dele, resgatou a identidade dele, colocou ele de volta na posição que ele estava antes, que era de filho amado de Deus. E é sobre isso, sabe? Muitas vezes a gente precisa reconhecer quem nós somos para poder ser restaurado e tratado. Né? Nós precisamos abrir mão do orgulho, da vaidade, da soberba, porque no reino de Deus não cabe. E nós precisamos ter o formato do reino de Deus, e o formato do reino de Deus é Cristo. Se eu não tiver o formato de Cristo em mim, eu não entro no reino de Deus. Se eu não tiver o formato de Cristo em mim, eu não vou passar pela porta estreita, porque só Cristo tem um formato da porta estreita. Então é sobre isso. Se eu não reconheço que eu preciso perdoar, se eu não reconheço que eu preciso abrir mão do orgulho, da vaidade, da soberba, se eu não reconheço que eu preciso abrir mão da minha independência, porque aquele que é de Deus depende de Deus, ele não é independente, ele é dependente, ele é completamente dependente, ele depende de Deus, ele não depende dele mesmo. O homem não depende de si mesmo, o homem depende de Deus. O homem não pode dizer e bater no peito, eu vou ficar curado dessa doença. O homem não pode bater no peito e dizer assim, eu tenho uma casa, é minha, eu tenho um carro, é meu. Ele não pode bater no peito para dizer isso, porque na hora que ele morre, ele não leva. Na hora que ele está doente, ele não se cura. Na hora que ele está em estado terminal, ele precisa de alguém para orar por ele, para ser curado, porque senão ele não se cura sozinho. Porque a dependência dele é de Deus. Na hora que ele morre, ele não pode levar o carro, ele não pode levar a conta bancária, ele não pode levar o apartamento, ele não pode levar os terrenos, ele não pode levar a propriedade, ele não pode levar o poder, ele não pode levar o dinheiro, ele não pode nada, absolutamente nada. Jó disse, do pó eu vim, do pó voltarei. Nu eu vim, nu voltarei. É sobre isso, a gente precisa tratar a nossa alma, tratar o nosso coração, nós precisamos reconhecer quem nós somos. Enquanto nós não reconhecermos quem nós não somos tratados, nós não somos curados, nós não somos restaurados. Hoje eu vejo dentro da igreja as pessoas brigando por cargo, brigando por título, pessoas dos ministérios brigando por posição. Onde é que tem isso na Bíblia? Onde é que a Bíblia ensina isso? Onde é que isso tem na palavra?
1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Ele diz assim, 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Vamos lá. Ele diz assim, se és de Baal, segue. Se você é de Deus, então segue. Ou seja, não existe meio termo. Não existe meio termo. Se você é de um ou de outro. Não sei se é a primeira Reis ou a segunda Reis. Deixa eu ver aqui. Eu estou agora confundido. É primeira Reis mesmo, pastor. Primeira Reis mesmo. Primeira Reis mesmo, né? Então Elias se chegou a todo o povo e disse, não é esse? Até quando cochearei entre dois pensamentos? Isso, é isso aí. Se o Senhor é Deus, segue. Pronto, aí Se o Baal, segue. Então ele fala exatamente isso. Sabe, se você é de Deus, então segue a Deus. E seguir a Deus é obedecer. Seguir a Deus é ser dependente de Deus, não independente de Deus. Aí ele diz, se é de Baal, se é de Satanás, se é do diabo, então segue o diabo. Agora você precisa se decidir. Você precisa tomar uma posição, né? Então é o que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina que a gente tem que tentar, que a gente precisa estar nos ministérios brigando por cargo ou posição. Não tem isso na Bíblia. A Bíblia não ensina que a gente precisa, entendeu? Tratar mal o irmão, porque a gente tem um cargo superior a ele. A gente não precisa, a Bíblia não ensina que quando uma pessoa está na liderança, por mais que ela seja humilde, seja um balconista, e você um doutor, um doutorado, um médico, um advogado, um juiz, você precisa obedecê-lo, porque ele é que está no comando. Não pode ser soberbo. Pode ser soberbo. É isso que a Bíblia diz. Diz assim, Paulo diz assim, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo abriu mão da sua independência para viver a dependência de Deus. Viver na dependência de Deus. Parecer com Cristo, a imagem e semelhança de Cristo. O caráter de Cristo. Quando nós somos dependentes de Deus, nós temos o caráter de Cristo. Quando nós somos dependentes de Deus, nós temos a imagem e a semelhança de Cristo. Desenvolver a salvação é buscar a santidade. Ser de santo porque eu sou santo. Então, essa é a nossa verdadeira identidade, de filho amado de Deus. É ser obediente, é buscar a obediência. É andar nos trilhos, é andar, é caminhar com o Senhor. Se é de Deus, então sigam, obedeçam, pratique. É sobre isso, sabe? Então, a grande lição dessa parábola, é que o filho pródigo representa a humanidade perdida. O pai representa Deus. A casa que ele deixou representa a comunhão com Deus. E nós precisamos voltar para casa, voltar para a comunhão com Deus. Nós precisamos ser a imagem e semelhança de Cristo. Nós precisamos ter o caráter de Cristo. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Porque a escolha é nossa. O que 1 Reis está falando é o seguinte, ele tá dizendo o seguinte, Cristo escolheu cada um de nós. Ele diz, não foi vós que escolheste a mim. Eu escolhi cada um de vós. Onde ele escolheu cada um de vós? Na cruz. Porque não foi você que obrigou ele a ir. E ele não foi forçado. Ele foi por mim, por você, e foi porque ele quis ir. Ele quis ir, ele foi de livre e espontânea vontade. Foi ele que escolheu ir por mim e por você. Foi ele que escolheu a cada um de nós. Ele não foi forçado a ir para a cruz. Não foi o faraó, não foi o imperador, não foi as pessoas daquela época que colocaram ele na cruz. Ele foi porque ele quis.
de livre e espontânea vontade. Aí ele diz, não foste vós que escolheste a mim, foi eu que escolhi a cada um de vós, porque foi eu que fui para a cruz para morrer por vocês. E a palavra diz assim, Deus amou o mundo. Ele foi pelo mundo todo, ele foi por cada criatura que vive nessa terra, que pisa nessa terra e que já viveu nessa terra. Ele foi por cada um de nós, foi ele que escolheu a todos. Agora também ele diz assim, se quiseres me seguir, toma a tua cruz e me segue. Se quiseres vir após mim, toma a tua cruz e me segue. A escolha é nossa. Ele escolheu a cada um de nós, mas cabe a nós escolher se quer segui-lo. Por isso que o texto diz assim, se você escolheu Baal, então segue Baal. Mas se você escolheu a Deus, segue a Deus. A escolha é nossa. A escolha é nossa. Se a gente escolhe viver independente de Deus, nós também escolhemos o resultado disso. A menina, a jovem, tinha uma placa lá bem grande na praia. A placa está lá. Tubarão. Proibido mergulhar. Você não pode entrar. Área proibida. Aí a pessoa vai e entra. De frente à placa. Aí é mordida pelo tubarão. São escolhas. São escolhas. Você escolhe. Há uma placa de advertência. Se você quer seguir a Deus, segue a Deus. Se você quer seguir a Baal, então siga Baal. Agora toma uma decisão. Não tem muro. Se você quer viver independente de Deus, então viva. Agora vai ter as consequências. Se você quer viver dependente de Deus, então viva. Também vai ter as suas consequências. Vai ter os resultados, positivo ou negativo. Das nossas escolhas, da nossa independência. Então nós precisamos entender que o crente foi chamado para ter o caráter de Cristo. O crente não foi chamado para ter caráter do mundo. O crente não foi chamado para servir o mundo. O crente foi chamado para identificar Cristo na sua vida. Por isso que é questão de identidade. Porque quando eu sou um crente real, verdadeiro, raiz, eu identifico na minha vida Cristo. Porque não é sobre mim. Porque eu diminuo e ele aparece. Porque eu diminuo e ele cresce. Paulo diz, não mais eu, ninguém vê mais a mim, mas vê a Cristo em mim, porque a minha identidade agora é Cristo. Então a nossa identidade é aquilo que nós carregamos. Quem é que você carrega? Quem é que está dentro de você? Com quem você se parece? É sobre isso. E o filho pródigo, ele retrata bem isso. Quando aquele menino foi lá e se rebelou contra o pai e pediu tudo que ele tinha direito e foi para o mundo, ele queria se parecer com o mundo. Ele queria se parecer com o mundo. Ele deixou a imagem e semelhança do pai e ele foi viver de acordo com a imagem do mundo. E muita gente está vivendo assim. No começo aqui, eu falei exatamente disso. Nós vivemos em uma geração que busca a identidade em tudo. Busca a identidade nas redes sociais, no sucesso profissional, nos relacionamentos, nos bens materiais, na aprovação das pessoas. Nós precisamos ser validados, alguém precisa validar a gente. Para que a gente seja real, para que a gente exista. Alguém precisa validar a gente. Seja redes sociais, seja na igreja, num cargo, num título. A gente precisa ser validado, seja num tapinha nas costas. A gente precisa ser validado. Para que a gente pareça com aquilo que a gente está sendo validado. É sobre isso. E quando nós temos o caráter de Cristo, nós parecemos com Cristo, nós validamos Cristo em nós. Quando nós dependemos de Deus, nós validamos Deus em nós. Nós parecemos com aquilo que nós acreditamos. É sobre isso. Pedro, antes de Cristo, Pedro era impossível, instável e medroso. Pedro, depois de Cristo, virou apóstolo, líder, pregador em Pentecostes. Converteu numa pregação mais de 3.000 pessoas. Paulo, antes de Cristo, era perseguidor, depois missionário, apóstolo.
Zaqueu antes era corrupto, depois restaurado. Não só ele, mas a casa dele. A palavra de Deus diz assim: hoje haverá salvação nessa casa. Antes de Cristo era perdição. Depois que Zaqueu encontrou Jesus, ele começou a aparecer com Jesus. E ele disse: hoje haverá salvação nessa casa. É sobre isso, sabe? O encontro com Cristo redefine a nossa identidade. O encontro com Cristo redefine a minha e a sua identidade. Isso é muito interessante, porque isso é a mais pura verdade. Quando você se parece com Cristo, as pessoas falam, as pessoas dizem, as pessoas chegam e dizem. Não é para lhe orgulhar disso, mas é para mostrar que você está no caminho certo. Paulo, quando disse assim, não mais eu, mas Cristo em mim, ele não estava falando isso para ter orgulho dele, ele estava falando que agora a identidade dele era aquele que ele carregava. O que ele conseguia mostrar agora não era mais ele, mas Cristo. E é sobre isso. Outro dia eu estava na fila da padaria e quando eu peguei a fila da padaria e fui lá comprar pão. E eu estava lá e tal, e a balconista começou a olhar para mim, eu fiquei todo constrangido na fila, eu me virava para um lado, me virava para outro. E quando eu cheguei na vez ali de comprar o pão, de pedir o pão, aí ela disse: você é crente, né? Você é evangélico, né? Aí eu disse: pela misericórdia de Deus. Ela disse: porque é perceptível. Veja, é sobre isso, sabe? Eu não estou falando isso para me orgulhar, não. De jeito nenhum. Porque quem aparece não sou eu, quem aparece é Cristo. Entende? Porque o evangelho é dele. A igreja é dele. Tudo pertence a ele. Nós não somos absolutamente nada sem ele. Nós somos o que somos porque temos ele em nós. Por isso nós somos o que somos. Eu sou pastor porque eu tenho ele em mim. E ele me levantou pastor porque eu tenho ele em mim. As pessoas falam isso porque ele está em mim, porque eu tenho ele em mim. Eu consigo pregar na revelação da palavra porque ele me revelou, porque eu tenho ele em mim. Porque sem ele, nada, absolutamente nada posso fazer. Aí ele se torna a minha identidade. Porque nós somos aquilo que nós acreditamos, nós somos aquilo que nós carregamos. Então, ele passa a ser a minha identidade. Porque não é sobre mim. A Bíblia não fala de mim em canto nenhum. Marcos que tem lá são apóstolos que foram também para lá para falar de Cristo. Então, a Bíblia fala de Cristo de Gênesis e Apocalipse. Ela não fala da gente, ela fala de Cristo. Aí ela fala o que Cristo pode fazer pela gente. Veja, o que Cristo pode fazer pela gente não é o que a gente pode fazer por Cristo. É o contrário. A Bíblia toda fala de Cristo. A nossa identidade é Cristo. Nós precisamos restaurar a nossa identidade de filho amado de Deus, filha amada de Deus. Nós precisamos restaurar a nossa identidade de sacerdote. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós precisamos, nós homens, as mulheres também, mas as mulheres já têm trabalhado isso muito. Eu tenho visto isso em vários ministérios no Brasil todo. As mulheres trabalhando a sua identidade de filha amada de Deus, a menina dos olhos do Pai, elas, mulher única. Eu estou vendo as mulheres trabalhando com força a sua identidade de filha amada de Deus, restaurando a sua verdadeira identidade. Os homens precisam restaurar o sacerdócio do lar. Os homens precisam restaurar os altares dentro de casa, porque só existe sacerdócio se existir altar. A casa que não tem altar não tem sacerdócio. E a palavra de Deus diz que o homem é o sacerdote, é o cabeça no sentido de ser sacerdote. Sacerdócio do lar. E o homem precisa restaurar os altares dentro de casa. Se a casa não tem um altar, ela não tem um sacerdote. Ela é uma casa perdida. Precisa restaurar a identidade.
Os homens precisam restaurar o sacerdócio, porque a família é uma criação de Deus, para a glória de Deus. A família é uma extensão do reino de Deus. E nós precisamos restaurar o sacerdócio dentro do lar. O homem precisa voltar a ser o cabeça do lar, o sacerdote do lar. Eu não estou falando cabeça de poder, de autoridade, de mandar, ser machista. Eu não estou falando nesse sentido. Eu estou falando que a mulher, ela é ajudadora, idônea do ministério que Deus levantou dentro de casa. O homem é o cabeça, é o sacerdote. A mulher auxiliadora, idônea. O suporte. É o suporte. Essa família seja a representação do reino de Deus na terra. É sobre isso. E nós precisamos restaurar a nossa identidade de sacerdote do lar, de cabeça, de restaurar os altares dentro de casa, a mesa. A mesa é um altar. A mesa é um altar dentro de casa. E nós precisamos restaurar isso. Nós precisamos restaurar isso. Agostinho de Hipona, ele diz: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Deus nos fez para ele. Deus não fez para o mundo, não. Deus nos fez para ele. Ele fez o mundo para que a gente dominasse o mundo, e não que o mundo nos dominasse. É exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Billy Graham, ele diz: nenhum coração encontra descanso até encontrar-se com Cristo. Não há descanso fora de Cristo. Não há paz fora de Cristo. O próprio Cristo diz que a paz é dele. A minha paz, ele diz, a minha paz vos dou, não como o mundo vos dá. A minha paz, a paz é dele, está dentro dele. A paz é o próprio Cristo. Ele é a paz. Então, o que Billy Graham diz aqui: nenhum coração encontra descanso até encontrar-se com Cristo. Porque o descanso está nele. O descanso está nele. Nós procuramos descanso em tudo. Nós procuramos descanso em viagem. Não é que isso não seja bom e não seja lícito. Tudo isso é lícito e é bom, porque Deus fez para o homem. Deus fez para os filhos dele, para usufruir. E quem está usufruindo é o inimigo. Deus está colocando tudo isso que a gente almeja, Deus colocou para o homem, para o filho dele. A palavra de Deus diz assim, que os ímpios juntarão para os filhos. Os ímpios juntarão fortuna, herança, juntarão prosperidade para entregar aos filhos de Deus. O filho de Deus não vai precisar suar para ter. Eles vão suar e vão entregar na mão dos filhos de Deus. Ele disse: aquele que é meu, eu dou enquanto dorme. Enquanto ele dorme, alguém está trabalhando. Aquele que acorda cedo, come o pão das dores, está trabalhando para entregar na mão do meu filho enquanto ele dorme. Enquanto um trabalha e sua, e ele está ali comendo o pão das dores, trabalhando, o meu está dormindo para ele entregar para ele. Ele vai construir para entregar para a mão do meu filho. O meu eu dou enquanto ele dorme, enquanto ele descansa. Eles estão produzindo para entregar para ele. Sobre isso, identidade. Filho, ele senta à mesa. O servo, não. O escravo, não. O filho senta à mesa, ele tem identidade. Ele tem um anel no dedo. Ele tem vestes limpas. Ele senta à mesa. É sobre isso. Eis que estou à porta e bato. Se abrires, eu entrarei. Entrarei na tua casa, sentarei na tua mesa, cearei contigo e tu comigo. Filho, paternidade, identidade, anel no dedo. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber o que eu carrego. Eu preciso saber qual é a imagem que reflete quando eu olho no espelho. Se é a minha ou se é a de Cristo. Eu preciso saber
Se eu tenho o caráter de Cristo quando eu estou nos eventos, quem aparece sou eu ou é Cristo? Quando eu estou trabalhando, servindo, quem aparece sou eu ou é Cristo? É sobre isso. Considera o teu próximo superior a você. A palavra fala sobre isso. Considera o outro superior a você. Não se acha que você é a bola da vez. Não se acha que você é a bola que, sabe, que vale milhões. Então é sobre isso. Os humildes serão exaltados. Então nós precisamos restaurar a nossa identidade. Isso vem de raízes. Aí vou voltar exatamente para aquilo que eu trabalho. Isso vem de raiz de rejeição, de orfandade, de falta de paternidade. Nós estamos construindo umas famílias, uma nação completamente doente. O mundo está adoecido por conta das gerações anteriores. O que é que nós estamos entregando aos nossos filhos? O que é que nós estamos entregando aos nossos netos? O que é que nós estamos entregando aos nossos bisnetos? O que é que nós estamos entregando? Nós estamos entregando a imagem de Cristo? Ou nós estamos entregando a imagem do mundo? Adoecida, perturbada? É sobre isso. E enquanto nós não reconhecermos que a gente precisa nos tratar, precisa tratar o nosso emocional, precisa tratar os nossos traumas, precisa tratar aquele abuso lá de trás que você não consegue viver hoje por conta dele. Mas ele já passou, mas você hoje não consegue viver por conta dele. Aquele processo de rejeição lá atrás, que você passou, mas você já passou, mas você não consegue viver hoje normal por conta dele. Hoje a tua vida é bloqueada. Porque você não foi sarado ainda daquela rejeição, daquele abuso lá de trás. Você ainda não foi sarado por conta daquela orfandade lá de trás. Você não foi sarado ainda por conta daquele bullying lá de trás. E que você carrega até hoje. Já passou. Mas na sua mente ele existe ainda e está lá firme e forte, até hoje. E precisa ser tratado. Você precisa dar um basta. Mas somos nós que fazemos isso. Nós precisamos querer, nós precisamos reconhecer. Você que não aceita nenhum tipo de autoridade sobre sua vida, você que não aceita nenhum tipo de autoridade, você rejeita todo tipo de autoridade, porque você tem um problema com paternidade. Você tem um problema com paternidade, precisa tratar. Você tem um problema com rejeição. Você não consegue parar em emprego nenhum, você não consegue se satisfazer em canto nenhum, porque você tem um problema com rejeição. Todo canto que você chega, você acha que é rejeitado. Você cria problema e você sai. Você não consegue terminar o que você faz. Tudo que você começa, você não termina. Tudo que começa, não termina. Porque você tem um problema de orfandade, você não é merecedor. Você tem um problema de rejeição ali fortíssimo. Então precisa ser tratado para que tua identidade seja resgatada, seja restaurada. A tua identidade precisa ser restaurada. Então, nós precisamos entender isso. E enquanto a gente não entender isso, a gente não vai ser restaurado, a gente não vai ser curado. Porque a cruz ela é salvífica. Se você entrega a vida a Jesus hoje, se você é batizado hoje, entregou a vida a Jesus, você creu hoje, você creu hoje, entregou a vida a Jesus, foi batizado, você é salvo. Independente das mazelas que você carregue. Você é salvo. Se você morreu, já é salvo. Mas essas mazelas precisam ser tratadas. As mazelas precisam ser tratadas. Pedro já conhecia Jesus, Pedro andava com Jesus, Pedro estava com Jesus, Pedro dormia com Jesus, Pedro acordava com Jesus, Pedro comia com Jesus, Pedro sentava na mesa com Jesus. Mas Pedro precisou ser tratado. Pedro precisou ser tratado. Pedro se achava muito independente. Pedro era independente, Pedro puxou a espada, cortou a orelha. Pedro disse, eu morro por você. Eu não nego você nunca, eu morro por você. Estou com você e não abro. E Jesus disse, ainda hoje tu vai me negar 3 vezes, Pedro. É sobre isso. A gente se acha. E a gente precisa reconhecer que nós não somos nada.
absolutamente nada. E Pedro precisou ser tratado. No lugar da ferida de Pedro ali, da rejeição, do processo de rejeição dele, rejeição com o sistema romano, rejeição com os abusos tarifários, rejeição com a criação dele, filho de pescador, analfabeto, ali letrado, tendo que buscar desde cedo, desde criança, tendo que lutar, tendo que correr atrás, tendo que... Entende? E ele tinha um processo de raiva, sabe? Aquele processo de ira, de raiva, porque ele era marginalizado. E Deus precisou tratar, precisou curar. Procurar. Ele já conhecia Deus, ele já conhecia Jesus, ele sabia que era o Messias. Quem te revelou não foi homem, foi o meu Pai que está nos céus. Ele já tinha a ciência de Jesus, era o Messias. Quem você diz que eu sou? Tu és o Filho de Deus, o Messias, o Cristo. Pedro, quem te revelou foi meu Pai, não foi homem. Pedro já tinha conhecimento, mas Pedro precisou ser tratado. Jesus precisou restaurar a identidade de Pedro. Diz, Pedro, a tua identidade não é essa identidade de sofredor, carregando essa culpa, esse peso, carregando essa ira do mundo todo nas costas, essa revolta do mundo todo nas costas, Pedro. Tu tem que parar com isso, de estar cortando a orelha de um, de estar peitando o outro, de estar falando desse jeito. Tu tem que tirar essa ira do teu coração. Que raiva é essa? Que ódio é esse que tu carrega, Pedro? Precisa mudar isso, Pedro. Essa não é a tua identidade, não. A tua identidade é de filho amado de Deus. Foi o Pai que te revelou. É sobre isso, sabe? Então, muitas vezes, a gente carrega essa ira que a gente não sabe de onde é. A gente tem uma ira que a gente carrega. Tudo que fala com a gente fala grosso. A gente é reativo. A pessoa, às vezes, nem termina de falar, você já está combatendo, já está se defendendo, já está justificando, pá, o tempo todo. Porque nós precisamos trabalhar a nossa verdadeira identidade de filho amado de Deus. Nós precisamos trabalhar a nossa ira, está lá dentro. Porque tudo isso são sintomas. Não são causas, são sintomas. Nós precisamos ir na causa para restaurar a nossa verdadeira identidade. Porque a verdadeira identidade de filho amado de Deus é diferente. Pedro, quando entendeu a verdadeira identidade dele, Pedro passou a amar em vez de odiar. Pedro, quando entendeu a verdadeira identidade dele, ele passou a amar. Paulo, quando entendeu a verdadeira identidade dele, Paulo passou a amar em vez de odiar. Passou, em vez de matar e segurar roupa para matar, Paulo agora começou a levar chicotadas, ele ficou no lugar. Ele se colocou no lugar. Ele passou a amar. É sobre isso. O mundo, ele tem uma identidade para você, mas Deus tem outra completamente diferente. Completamente diferente. E é essa identidade que a gente deve buscar, que a gente deve, sabe, lutar por ela. Eu já estou concluindo aqui. O filho pródigo descobriu algo poderoso. O que ele procurava no mundo inteiro estava na casa do pai. Ele procurava satisfação, prazer. Ele procurava gozo, diversão. Tudo isso estava na casa do pai. Ele estava lá. Não precisava ele sair. Ele tinha tudo lá. Não faltava nada, absolutamente nada. O homem moderno, ele procura sucesso, prazer, reconhecimento, aceitação, mas continua no vazio, continua no limbo. Porque a maior necessidade do homem não é encontrar um propósito, é encontrar a Deus. Amém? E quando encontra a Deus, encontra também sua identidade, seu propósito, sua paz, seu destino. Né? Talvez tenha pessoas hoje, escutando isso aqui, pessoas que estão longe de Deus, perderam sua identidade no processo, vivem atrás de máscaras, precisa colocar máscaras para poder, sabe, ser reconhecido, ser visto, ser notado.
É aquelas pessoas que chegam na internet, tá passando por uma luta, um problema grande, mas quando vai bater uma foto é um sorriso largo, atrás de uma foto bastante, sabe, ousada, uma foto de ostentação, e ele bota ali, bota, e às vezes, muitas vezes, ele não tem nem o que comer em casa, sabe? Então são máscaras, máscaras, máscaras. E Deus não te criou para viver de máscaras. Deus não te criou para usar máscaras. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É isso que Deus quer hoje na minha e na tua vida. Deus, ele quer, sabe, que aquele que, por alguma ferida emocional, por algum trauma, se afastou dele, ele está dizendo, volta, volta. E é uma promessa de Deus para mim e para a tua vida. É uma promessa de Deus. Ele diz assim, vem a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É uma promessa de Deus, é uma promessa de Deus para mim e para a tua vida. A gente precisa voltar, a gente precisa ir até Ele. Ele não disse, eu vou até vocês, ele disse, venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Deus, ele promete alívio a todo aquele que volta. Deus, ele promete colocar um anel no dedo, vestes limpas, a todo aquele que volta. Deus, ele promete colocar um banquete, fazer um banquete extraordinário a todo aquele que volta. Nós precisamos voltar à nossa verdadeira identidade. Filho amado de Deus, filha amada de Deus. Com poder e com autoridade. Com poder e com autoridade. Se o homem bem soubesse o poder e a autoridade que ele carrega em Cristo, ele nunca se afastaria dele. Ele nunca o abandonaria. Nunca. As pessoas sabem quem você é quando você passa e você entra no leito de um hospital e começa orando pelas pessoas, as pessoas começam a ser curadas. E aquele leito ali começa a dar alta durante aquela semana todinha. A maioria vai receber alta. Aí as pessoas sabem quem você é. Você é filho amado de Deus. Com a imagem e semelhança de Cristo. Quando você entra numa casa que está completamente desorganizada, você entra numa casa que está precisando de restauração familiar, e você entra naquela casa e você traz uma mensagem de Deus para aquela família, e a partir daquele dia a família começa a ser restaurada. Você chega numa casa onde o marido e a esposa estão brigados para se separar, e você chega lá e dá uma palavra, e aquele ambiente muda completamente, e aquele casamento é restaurado. Quando você vê um filho nas drogas de alguém que chama você para orar, e você entra lá e bota a mão e começa a orar, e você começa a receber a notícia que logo depois aquele menino abandonou as drogas, e aquele menino agora serve ao Senhor. É sobre isso. Identidade restaurada. Essa é a nossa verdadeira identidade. Filho amado de Deus. Imagem e semelhança de Cristo. Caráter de Cristo. Vivendo o propósito de Deus na nossa vida. O propósito de filho, embaixador de Cristo. Embaixador de Cristo. Nós somos embaixadores. Nós somos ministros. Nós somos sacerdote real. A palavra de Deus diz que nós somos sacerdote, povo comprado, eleito, santo. Nós precisamos restaurar os sacerdócios dentro de casa. Nós precisamos restaurar os altares dentro de casa. E só quem restaura isso é quem sabe da sua identidade, da sua verdadeira identidade. Filho amado de Deus. Filha amada de Deus. Amém? Eu quero orar por vocês. Eu quero orar por vocês. Senhor, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, revele a cada um, Senhor, onde está a causa. Revela a cada um, Senhor, onde está a causa. Senhor, vem tratar, Senhor. Trata, Senhor, da nossa igreja brasileira.
Trata da nossa igreja brasileira, Senhor, uma igreja ferida, uma igreja, Senhor, que entregou a vida a Jesus, mas continua carregando traumas, continua carregando, Senhor, heranças, Senhor, malditas, heranças, Senhor, de repetição de padrão. Senhor, em nome de Jesus, vamos quebrar isso, Pai, em nome de Jesus, vamos restaurar a identidade, Senhor, dos teus filhos. Pai, no nome de Jesus, vamos quebrar, Senhor, toda essa maldição, Senhor, essa consequência geracional, Senhor, que vem lá de trás. Pessoas, Senhor, que são crentes, pessoas que estão na tua presença há um tempo, 2 tempos, há 10 anos, 20 anos, mas que vem sentindo vontade de se matar, que vem com depressão profunda, que vem com crise de ansiedade, mas elas são salvas, elas entregaram a vida a Jesus, elas já foram lavadas pelo sangue do Cordeiro, mas há uma maldição ali, Senhor, que precisa ser quebrada, ser restaurada, há uma vida que precisa ser restaurada, Senhor. Senhor, renúncias que precisam ser feitas, perdão que precisa ser liberado, Senhor. Senhor, no coração dessas pessoas, Pai, uma profundidade que só o Senhor pode chegar lá. Que só o Senhor tem o poder de entrar nela, Senhor, e tirar ela de lá. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro por uma restauração completa das famílias brasileiras. Eu oro por uma restauração completa dos altares das famílias, Senhor. Das mesas, Senhor. Em nome de Jesus, restaura as mesas, Senhor, dentro das casas. Restaura as mesas, restaura, Senhor, os altares, Senhor, dentro dos lares. Levanta, Senhor, o sacerdócio dentro dos lares, Pai. Levanta, Senhor, famílias que se dobrem a Ti, Pai. Famílias que reconheçam, Senhor, reconheçam a Tua paternidade, reconheçam o Teu senhorio, reconheçam as Tuas vontades, o Teu propósito. Pai, eu oro, Senhor, por uma restauração completa de identidade hoje. Uma restauração completa, Senhor, dos lares hoje no Brasil. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Lares restaurados são famílias restauradas, Senhor. Lares restaurados, Senhor, são gerações restauradas para frente. São netos restaurados, são bisnetos restaurados, Pai. Eu oro, Senhor, por uma restauração completa de paternidade. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.